que será proferida pelo senhor professor Jean Carlos Matos. Eventuais dúvidas e perguntas podem ser realizadas através do chat e elas serão repassadas ao palestrante para depois as devidas respostas. Jean Carlos Matos é administrador, especialista com MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e extensão em Comunicação Empresarial. Mestre em Desenvolvimento Regional e Agronegócios pela UniOeste do Paraná. Palestrante organizacional, consultor, empreendedor e professor universitário da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Começou sua trajetória profissional aos 15 anos de idade e desde então atuou nos 3 setores, industrial, comercial e de serviços. Desde 2008 atua na área de educação, treinamentos e desenvolvimento pessoal e organizacional. Suas áreas principais de atuação são liderança e desenvolvimento de equipes, negociação, comunicação inteligente, vendas e relacionamento com o cliente, e inovação e empreendedorismo e criatividade. Já ministrou palestras e treinamentos para mais de 200 clientes no Brasil e em outros países. Com a palavra, o senhor professor Jean Carlos Matos. Muito bem, bom dia a todos, bem-vindos a esse novo modelo, a essa nova forma de chegar. Eu estou chamando de delivery de educação, né? Até há pouco tempo atrás, nós não tínhamos tanta familiaridade com essa ferramenta, com atendimento remoto, até por uma questão cultural nossa no Brasil, que gostamos muito do contato humano, né? E neste momento não podemos. De qualquer forma, quero começar esse bate-papo, podemos dizer assim, dizendo que neste momento não podemos estar, né, reunidos, mas dá para perceber claramente que estamos unidos. E a nossa ideia aqui é falar um pouquinho, então, sobre estratégia e inovação num mundo em constante mudanças, o que tem acontecido ao redor do mundo, quais são as tendências, né? Não temos bola de cristal, mas a gente consegue identificar alguns cenários e quais são as principais estratégias de inovação que podemos tomar neste momento como associação, como empresa e, sobretudo, também como pessoas, né? A gente está vivendo, inclusive, um momento completamente diferente. Quando discutimos a minha participação no Congresso, víamos um cenário. Foi me pedido para trabalhar esse tema de estratégia, inovação e planejamento, né? A importância do planejamento, e hoje nós estamos vivendo um cenário completamente diferente de pandemia, de isolamento social, e até neste contexto eu readequei um pouquinho a nossa conversa aqui, porque nós vamos ter um mundo logo ali completamente diferente do que tínhamos outrora. Então, aonde estratégia, inovação e planejamento fazem parte das pessoas que vão ter maior sucesso, ou as empresas que vão ter maior sucesso num cenário de pós-crise, né? Então, palavras de ordem aqui neste momento, né, nesta hora que temos junto, planejamento, estratégia e inovação, consequentemente nesse mundo que está em constante mudança. Nós estamos vivendo claramente um novo momento no mundo, já vínhamos vivendo este novo momento e agora isso tem se potencializado. Que momento é esse, né? Eu costumo resumir em 3 palavras importantes. As empresas e o mercado, elas estão cada vez mais rápidas, inteligentes e dinâmicas. Se vocês acompanharem o que nós estamos vivendo na transformação digital e também nos negócios, nos modelos de negócio, nas nossas conexões, a gente percebe essas 3 palavras muito claras na nossa vida: rapidez, inteligência e dinamicidade. É isso que tem dado a toada da nossa jornada, podemos dizer assim, né? E nesse contexto, trazendo um pouquinho para a nossa realidade de agora, deste momento de isolamento social, quero ir mesclando um pouquinho essa conversa, trazendo para esse cenário que estamos sendo forçados a viver, né? Eu fui dar uma pesquisada nas nossas crises, né, ao longo da história, elementos que podem nos ajudar a pensar de forma estratégica e inovar nesse processo e planejar um cenário melhor. E tem vários fatores que elas são incomuns, independente se a crise seja sanitária, se ela seja econômica, geralmente elas estão envolvidas, né? Aqui nós estamos vivendo, primeiramente, uma crise sanitária mundial e que ela tem, então, o seu forte impacto econômico agora e depois em relações e tudo mais, né? O primeiro fator que as crises se mostram iguais
Pegando de 29 para cá, e vamos pegar 2008, a crise mais recente que nós tivemos, econômica, e que impactou, inclusive, o nosso país fortemente, estávamos saindo disso aí agora, e levamos mais um tombo, né? Mas a gente vê um fator igual, significa ponto final. As crises têm ponto final. E o segundo fator importante é que o cenário de pós-crise, ele é um cenário de produtos diferentes, inovações fortemente, experiência de consumo diferente, modelos de negócio diferente e desburocratização. A gente percebe que logo no pós-crise é isso que acontece. Nós estamos saboreando, já vivendo isso neste momento que estamos vivendo de Covid-19, o novo coronavírus. Nós estamos vendo já empresas se desburocratizando, governos se desburocratizando, então é um cenário pós-pandemia de forte desburocratização, então acho que um grande desafio das organizações, associações e da nossa carreira, nós como pessoas mesmo, é desburocratizar a vida. Nós temos um cenário de produtos inovadores, já tem surgido inúmeras coisas. Por exemplo, delivery. É uma coisa muito simples, mas até pouco tempo atrás, aqui no Brasil, nós víamos o delivery como comida, bebida, gás e medicamento. E hoje nós estamos vivendo esse cenário para tudo. Neste exato momento, estamos fazendo um delivery de conhecimento, de informação para todo o Brasil, né? Então, este é o cenário do pós-pandemia. Agora, desde que a gente consiga, neste processo agora, construir esse cenário de desburocratização, de produtos inovadores, a gente pode perceber uma coisa, toda vez que a gente está assistindo um documentário ou um noticiário, que a gente tem algum especialista da área de economia, de mercado, falando, a gente usa muito a palavra cenário, né? Então, imagine e suponha a seguinte situação. Você vai ao teatro com a sua família, assistir um espetáculo teatral, e pode ser um musical, uma peça, e você chega lá, estaciona o carro, perfeito, estacionamento coberto, vai com a sua família dentro do teatro, cadeiras estofadas, ar-condicionado, uma maravilha, tudo funcionando perfeitamente, luzes, som, o ambiente fantástico, palco iluminado, vamos imaginar que lá tem uma roda gigante no palco, porque vai ter um musical bacana depois, só que está tudo parado. Então a gente chama isso de cenário estático. Então o cenário ele é estático, ele está parado. O que garante para nós, para você que está lá, que o espetáculo realmente será espetacular? A única garantia que nós temos é, lógico, depois que assistimos aquele espetáculo e temos a nossa visão daquilo, mas é os atores. Então, a gente sempre chama atenção em momentos como esse que nós estamos vivendo, que os atores que estão atuando neste cenário que temos agora é que serão responsáveis por torná-los espetaculares ou não. Trazendo essa analogia para os nossos negócios, a gente vê o quê? Empresas, sociedades, associações, universidades, famílias, inclusive, falindo e outras crescendo neste momento. O que muda nesse contexto é muito a ação do ator. E é nesse sentido que eu quero conversar nesse processo, que nós somos protagonistas, ou deveremos ser protagonistas, deste cenário cada vez mais rápido, mais inteligente e mais dinâmico. E aí como entram esses três fortes pilares de estratégia, inovação e planejamento? Bem, quero começar com essa perguntinha aqui. Você acha que o tempo está passando rápido demais? A gente acaba de falar de velocidade, de rapidez. O nosso tempo está passando muito rápido. Quando a gente vê, por exemplo, começamos o ano muito bem, já estamos em junho, chegamos na metade do ano, depois eu chego no final do ano, a gente fala, já foi mais um ano. Sabe qual é um fator muito claro de que o tempo está passando rápido demais? Já para eu perceber que quando você vai, por exemplo, assinar um contrato, você vai num cartório, em algum local, assinar um contrato, você chega lá e a pessoa pede, assina e coloca a data. Geralmente nós temos a seguinte classificação, que dia é hoje mesmo? A gente percebe que o ser humano tem perdido a noção do tempo. E nessa questão de perder a noção do tempo, nós temos colocado muitas nossas ações no piloto automático. Estamos levando uma vida, ou estamos levando os nossos negócios, as nossas sociedades, as nossas associações, na metodologia Zeca Pagodinho, que eu chamo, deixa a vida me levar, vida leva eu. E aí, é nesse contexto, eu quero trazer uma adaptação aqui do professor Peter Drucker, um grande head, né, uma grande cabeça da administração mundial e do mundo dos negócios, que traz o seguinte, algumas provocações sobre gestão do tempo, porque agir de forma estratégica, planejar ações de maneira concreta e que sejam assertivas e inovar constantemente demanda um ajuste muito claro de
tempo e de como eu uso esse tempo ao nosso favor, né? Seja para minha carreira, seja para o meu negócio. As provocações são 4, e eu quero falá-las agora no início e vou retomá-las lá no nosso final dessa conversa, desse bate-papo novamente. A primeira pergunta é: o que eu estou fazendo que não precisa ser feito? E aqui eu posso colocar isso individualmente, eu, como profissional, como gestor, como professor, no meu caso, mas eu posso colocar como equipe também o que estamos fazendo que não precisa ser feito. Tenha certeza absoluta que todos os dias nós fazemos inúmeras coisas que não levam nada a lugar nenhum. Todos os dias, todos nós fazemos inúmeras coisas que não levam nada a lugar nenhum. A segunda pergunta é: o que eu estou fazendo, ou o que nós estamos fazendo como time, como associação, como empresa, que poderia estar sendo feito por outra pessoa, ou por outras pessoas, ou por outros departamentos? O que eu estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa, aquele processo de delegação, isso é extremamente importante para que eu possa ter foco naquilo que é essencial. A terceira pergunta é: o que eu estou fazendo que só eu posso fazer? Ninguém pode fazer por mim. Mas atenção, aqui eu tenho que ter a certeza absoluta de que eu esteja fazendo isso. O que eu estou fazendo que só eu posso fazer. Supondo que eu sou gestor comercial de uma empresa, eu tenho a obrigação de abertura de mercado, por exemplo, ou de prospecção de clientes, e que ninguém pode fazer isso por mim, somente eu posso fazer neste momento. A quarta pergunta, ela é a mais impactante no meu ponto de vista e a mais importante de todas. O que eu deveria fazer que eu não estou fazendo? Não sei se ocorre isso com vocês, mas isso é um questionamento sempre meu, pessoal, como professor, como carreira, como pai, como esposo, como um cidadão. Nós sabemos exatamente o que deveríamos estar fazendo que não estamos fazendo. Por exemplo, se eu levar para a vida pessoal, eu posso dizer, cuidar mais da saúde, caminhar, atividade física, mais leitura, aprender algo novo. Nós constantemente estamos nos cobrando isso, né? Se estivéssemos falando da área de uma questão de negócio, eu poderia dizer o que eu deveria fazer que não estou fazendo: visitar mais clientes. Talvez se eu estivesse dando um esforço nisso, eu teria um resultado maior. Eu poderia estar lendo mais legislação para que pudesse interpretar melhor cenários e conduzir melhor o meu negócio, minha associação, mas não estou fazendo. E geralmente nós colocamos a culpa nisso daqui no tempo. Eu não estou fazendo isso porque eu não tenho tempo, eu estou fazendo isso porque nós vivemos numa correria. E aqui a reflexão principal de Peter Drucker traz de que eu só não estou fazendo aquilo que deveria ser feito porque estou fazendo coisas que não levam nada a lugar nenhum. Ou eu não estou fazendo aquilo que eu deveria fazer porque eu estou fazendo algo que poderia ser feito por outra pessoa. Então, a interpretação aqui é de que a última pergunta, ela deve ser solucionada com a primeira e com a segunda. E o foco da nossa atuação como gestor, como pai, como cidadão, está relacionado ao que eu estou fazendo que só eu posso fazer, que é o suprassumo do porquê existimos. E o que eu deveria fazer que eu não estou fazendo, resolver isso com eliminando aquilo que estou fazendo que não precisa ser feito e aquilo que estou fazendo que poderia ser feito por outra pessoa. Nós estamos vivendo um cenário atual de novos paradigmas. Nós percebemos o quê? Que o mundo ele era repleto de estabilidade, previsibilidade, rigidez. Este é o nosso mundo até pouco tempo atrás, e nós estamos vivendo um mundo repleto de mudanças, incertezas, flexibilidade e velocidade. Nós estamos vivendo cada vez mais rápido as coisas. Isso tem causado sérios problemas também de aumento de ansiedade, de aumento de depressão nas pessoas, de tudo ser para ontem, e esse impacto nós temos que saber lidar com ele, né? O meu enfoque principal aqui é como, neste cenário de mudanças e incertezas, de flexibilidade alta e de velocidade, como nós podemos pensar estrategicamente, planejar melhor para desenhar um cenário possível e conseguir inovar nesse contexto. Quais são os principais movimentos de mercado atualmente? Quais cenários se desenham? Essas duas imagens mostram um pouquinho para nós essa velocidade tremenda. A primeira delas mostra uma sessão de computador da década de 40, década de 30, 40, e a segunda mostra um escritório modelo da Google, onde tem 15 empresas interagindo ao mesmo tempo. Em cada cadeira dessa pode ter uma empresa, esse é o cenário que nós estamos vivendo, e ali nós vimos um cenário completamente padronizado de trabalho diferenciado. Olha essa imagem aqui, ela viralizou em 2013, mas nós estamos em 2020, mas eu trago ela para a gente fazer algumas reflexões.
2005, morte do Papa João Paulo. 2013, entrada do Papa Francisco no Vaticano. Percebam a grande evolução tecnológica que nós temos nesses dois momentos. Essa foto foi tirada no mesmo lugar. E viralizou o mundo, rodou muito, muitos profissionais da área de transformação digital usam ela para mostrar essa evolução. A gente já vinha a passos largos com isso, entretanto, agora apertou o passo, né? Essa transformação digital que estávamos vivendo, estamos agora imersos nela, né? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, para a gente centralizar aqui em planejamento, estratégia e inovação, é o crescimento exponencial de diversas coisas ao redor do mundo. Uma rebuscada aqui na nossa história. Em 1950, nós tínhamos 2,5 bilhões de habitantes no mundo. Gente, 50 foi ontem. Eu sempre brinco com isso aqui. Meu pai nasceu em 50. Ele está forte, firme, racha lenha, faz churrasco, está 100%. Nós éramos 2,5 bilhões de habitantes no mundo. No ano 2000, falaram para nós que o mundo ia acabar. Você deve lembrar disso. Ia dar o bug do milênio, o mundo ia acabar, e um monte de gente levantando essa bandeira. Nós já éramos 5,5 bilhões de habitantes no mundo, e hoje nós já estamos chegando à marca, ou já ultrapassamos a marca aí de 8 bilhões de habitantes no mundo. Os especialistas em demografia elevam esse crescimento até 2050 em torno aí de 10,5 bilhões de habitantes no mundo, né? A curva, logicamente, começa a crescer mais devagar, porque as famílias começam a ter menos filhos. Não é o nosso foco aqui, mas eu estou mostrando isso só para chamar atenção para algumas coisas. Veja bem, até 87 não tinha internet no mundo. Não existia internet. Ela passa a existir em 87. E só chega ao Brasil, para nós, em 95, a internet aberta ao público restrito. Você deve lembrar que, para quem tinha linha telefônica, que nessa época constava no demonstrativo do resultado do exercício das empresas como ativo imobilizado, uma linha telefônica, tinha ações. Se nós fôssemos trazer em valores reais, hoje custaria em torno de 60 mil reais. Essa era a nossa realidade no início da década de 90. Isso foi ontem. Eu já estava na universidade. Hoje o Brasil é um gigante consumidor de internet. Hoje nós estamos aí no top 10 de consumo. E nós fizemos uma das maiores mudanças, se não a maior mudança econômica da nossa história, em 94, sem internet. Hoje, praticamente, a gente não consegue reservar ou então conseguir uma consulta médica sem ter acesso à internet. Veja bem que nós estamos conversando por ela aqui agora. E é uma realidade extremamente nova e vai fazer parte das nossas estratégias, das nossas inovações e dos nossos planejamentos, com certeza absoluta. Esta evolução, este crescimento exponencial, ele vem impactando todas as empresas, comércio, serviço e as famílias como um todo, as associações, as universidades. Olha só, vocês devem lembrar desses camaradas aqui. Eu gosto de fazer uma analogia com eles, porque era um absurdo na década de 80 a família dos Jetsons. Eles eram chamados família futurista. O que era a família futurista? Eles tinham na casa deles uma caixinha branca que eles colocavam lá, comida sintética, em poucos segundos ela estava aquecida. E nós temos a nossa casa hoje, o tal do micro-ondas. Eles tinham também um negócio chamado intercomunicador, que eles conversavam com as pessoas, olhando para elas e falando, e nós achávamos aquilo um absurdo no final da década de 80, início da década de 90. Eles tinham a Rose, que era uma empregada doméstica, que era um robozinho, e se você quiser comprar hoje, tem 8 horas de estabilidade de bateria para limpar a casa. Enfim, não há nada que os Jetsons tinham que nós não temos. Nós estamos vivendo o futuro que nós vimos na TV alguns anos atrás, e, obviamente, a tecnologia é o catalisador dessas mudanças, da velocidade como elas estão ocorrendo, né? Olha essa frase do Eric Schmidt, um dos CEOs da Google. A cada 2 dias, nós geramos a quantidade de informação que se gerou do início da humanidade até o ano de 2003. A cada 2 dias. É uma velocidade, um apanhado tão grande que começam a surgir novas profissões que vão estar relacionadas à informação e dados para que possa nos nutrir com aquilo que seja realmente importante. Por que a cada 2 dias? Porque, veja, em 1950 nós tínhamos 2,5 bilhões de habitantes sem internet, em muitos locais sem energia elétrica. Hoje nós somos 8 bilhões e com grande acesso à energia, à internet. Então, por isso, essa velocidade de construção de dados, de informação é muito grande. Os especialistas aí em transformação digital dizem o seguinte, que nesse exato momento que eu estou aqui, no oeste do Paraná, em Toledo, sentado numa sala, num estúdio, transmitindo essa palestra para o Brasil todo, neste exato momento, ao redor do mundo, nós temos em torno de
1 bilhão de pessoas colocando algo na rede simultaneamente em todos os países, ou até mais, chega a 1,5 bilhão de pessoas neste exato momento. Por isso que a cada 2 dias nós geramos a quantidade de informação que se gerou do início da humanidade até o ano de 2003. Como é que a gente pode nos preparar para essas mudanças todas? Como é que podemos nos preparar para essas mudanças? Onde é que isso impacta fortemente a minha carreira, meu negócio, nossa associação, nossa universidade, nossas famílias como um todo, né? É uma frase clichê, podemos dizer, aí, inclusive das redes sociais, mas eu acho super importante. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta às mudanças, essa frase de Charles Darwin, né? É o que se adapta às mudanças. Então, como se adaptar às mudanças? A ideia é pensar como pensar de uma maneira mais estratégica, como inovar nesse processo todo e como planejar melhor. Ou a gente muda ou a gente dança. Esse é o contexto do mundo que está acontecendo. Inovação e estratégia em um mundo em constantes mudanças. Nós precisamos de pessoas que saibam desaprender. Esses tempinhos atrás eu encontrei um professor que reclamava comigo que não estava conseguindo mais aulas, algumas coisas, ele tem muito contato com profissionais, então, dessa área. Eu atuo muito na universidade, com aulas de graduação, pós-graduação, palestras, workshops, treinamentos, então, o público que bastante convive é esse. E um professor falava para mim, poxa, E aí ele comentava comigo que ele não consegue encontrar mais nas universidades o retroprojetor, gente. Então, eu tive aula com retroprojetor, mas esse foi um profissional que não se adaptou mais. Hoje nós não usamos mais, as universidades nem têm mais isso. Por mais que ele seja um profissional com forte grau de conhecimento, com capacidades fortes de ser um protagonista em sala de aula, não se tem mais como usar este tipo de equipamento para aula. Então, ou a gente muda ou a gente dança. Esse é o contexto da palavra mudança, principalmente num mundo em constantes mudanças que nós estamos avaliando. Nós temos 2 correntes de pensamento nessa loucura toda que nós estamos vivendo. Veja, nós temos uma corrente de pensamento que eu chamo de futuristas. Nós temos muitos futurólogos por aí, trazendo a inteligência artificial vai matar o mundo, a inteligência artificial vai tomar todos os postos de trabalho, nós vamos ter que automatizar tudo, indústria vai ser robotizada e assim por diante. Claro, mas, entretanto, há um limite para tudo isso, né? Os softwares vão estar ligados, já estão interligados, nuvem, casas automatizadas. Claro que temos todo este movimento, que é uma corrente de pensamento e que é uma corrente real do que está acontecendo. Mas isso não vai tomar o mundo de nós. Há uma outra corrente importante que a gente saiba, de que o ser humano é o centro da inteligência, é o centro da tomada de decisão, é o centro do planejamento, ele é o centro da empatia. O Fórum Econômico Mundial trouxe coisas importantíssimas sobre o futuro dos trabalhos, o futuro do emprego, o futuro das empresas, dos negócios. Claramente, nós temos habilidades necessárias como pensamento analítico e planejamento, inovação, aprendizagem ativa e estratégias de aprendizagem diferentes. Como eu falava antes, temos que saber desaprender para saber aprender de novo. Olha só, vou dar um exemplo meu. Eu sou professor há 10 anos, então exatamente em 2010 eu comecei a dar aula na universidade. Quando eu aprendi a dar aula, quando eu comecei a dar aula, o quadro verde, ou quadro negro, como queiram que chame, né? Ele era o ambiente central de uma sala de aula e hoje ele não é mais. Eu aprendi a dar aula pegando uma folha de almaço e fazendo a minha aula na folha de almaço e chegando e copiando a minha folha de almaço num quadro para que os alunos copiassem e depois a gente discutisse aquilo. Isso, se nós formos olhar em termos gerais, hoje é um absurdo. Então, estratégias de aprendizagem diferente, eu preciso saber desaprender, eu tive que desconstruir essa forma de dar aula, aprender diferente para que eu possa ensinar novas competências e habilidades. Criatividade, originalidade e iniciativa, design e programação de tecnologia, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, liderança e influência social, negociação, comunicação, raciocínio, planejamento, isso são características ou habilidades necessárias para daqui por diante, né? E como que ficará o nosso mercado depois dessa crise, depois desse momento que nós estamos vivendo e que já vínhamos, né? Na verdade, a crise do coronavírus e do Covid, ela potencializou, na verdade, o que nós iríamos viver talvez em 5, 10 anos para 3, 4 meses, né? Ficará diferente. A gente não tem nenhuma bola de cristal, vamos dizer assim. Entretanto, sabemos que claramente não voltamos mais.
as nossas ações de trabalho, as nossas ações de planejamento, de negócio, vão se tornar completamente diferentes. Neste contexto, a importância do planejamento está na antecipação de cenários. Nas minhas andanças por aí como professor, como consultor, muito agora, inclusive, de maneira online, a gente enxerga o quê? Nós temos uma cultura brasileira, ou até eu posso dizer latina, porque tem alguns clientes, tem alguns atendimentos em alguns países vizinhos aqui, de que o planejamento, ele deve ser secundário e não primário. Nós temos a tendência de querer sair fazendo as coisas do que parar para pensar, antecipar decisões e fazer. Então, isso é uma questão de mudança do mindset nosso, de pensamento mesmo. Há um trabalho muito forte nosso na academia de tentar fazer isso para os novos gestores que vêm adiante, mas aqueles que já estão fazendo hoje, é imprescindível que isso seja feito. Se nós formos para os nossos órgãos públicos, nós interpretamos muito isso também. Temos inúmeros executivos ao longo do nosso país aí, prefeitos, governadores, que necessariamente não sabem o que significa a palavra planejamento. Então, antecipação de cenários, ajuste de rota, alocação de recursos, tomada de decisão, segurança do time, esses são características da importância de um planejamento e do porquê a gente precisa fazer isso, seja da nossa carreira, seja da nossa sociedade, seja do nosso negócio, ou até mesmo seja da nossa família, do nosso círculo familiar, né? Eu quero usar aqui agora, me permitam entrar o papel do professor aqui agora. Imagino que muitos que estão ouvindo conhecem claramente essa ferramenta, mas eu quero trazê-la talvez de uma maneira um pouco diferente, que é o centro de um bom planejamento está relacionado a identificarmos cenários e ambientes. Eu quero usar aqui a boa e velha conhecida matriz SWOT, mas de uma forma diferente, que talvez vocês não devem ter visto ainda. Vocês estão vendo aqui um desenho, dois desenhos, na verdade, de dois prédios, um prédio muito alto e um prédio menor, e nós temos aí praticamente uma cruz ao contrário, vocês já vão entender o porquê. Para quem conhece bem essa ferramenta, nós sabemos que a matriz SWOT, ela analisa o ambiente externo e o ambiente interno. Você pode olhar isso para o seu negócio, você pode olhar isso pessoalmente, que eu vou falar na sequência, e nós podemos olhar isso para associações, para universidades, para qualquer tipo de cenário, né? Então, a gente tem oportunidades e ameaças em cima e temos pontos fortes e pontos fracos embaixo. Eu quero chamar a atenção para o seguinte entendimento. Quando nós temos esta linha preta embaixo, que separa pontos fortes e fracos de oportunidades e ameaças, eu estou dizendo que isso daqui é fundação. Suponha comigo numa analogia que este prédio oportunidade, ele pode ter diversos andares à medida que ele tem uma fundação forte. Eu não posso construir 10 andares se eu tiver uma fundação para 2 andares. Consequentemente, do lado de cá, eu também tenho um prédio chamado ameaças e a fundação deste prédio chama-se pontos fracos. Então, quanto mais fundação chamada pontos fracos eu tenho, mais andares eu terei. E imagino que todos que estejam ouvindo e vendo queiram que o seu negócio tenha muito mais oportunidades, obviamente, do que ameaças. Então, isso significa que eu tenho que equalizar fundação forte. Eu tenho que ter pontos fortes adequados para sustentar crescimento de andares que se chamam oportunidades. Aqui deste lado também funciona da mesma maneira. Os pontos fracos, quanto mais uma empresa tem um negócio, tem mais andares, se cresce de ameaça. Então, lembre-se de fundação. Essa é a chave de entender melhor como funciona essa ferramenta e de como nós podemos aplicar mais claramente, seja na nossa carreira, nos nossos negócios, na nossa associação. Então, fundação é a base do crescimento de oportunidades ou do crescimento de ameaças. Um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, e eu me coloquei no exemplo aqui, utilizando esta metodologia da mesma maneira como eu ensino para os meus alunos, utilizando a matriz SWOT pessoal. Eu acho que isso daqui é um desafio, muitos gestores ainda não fizeram, nem para o seu próprio negócio, e muito menos para a sua carreira, para a sua vida pessoal. Eu gostaria de começar o nosso encerramento da parte aqui de falar de planejamento, para falar de estratégia de inovação, fazendo um exemplo com vocês aqui. Suponha que, então, este
rapaz novo que está falando com vocês, chamado Jean Matos, é oportunidades de intercâmbio internacional, de ser promovido, são oportunidades que tenho no que faço hoje, nos meus negócios. Sou professor da PUC, então tenho oportunidade de fazer intercâmbio, tenho oportunidade de ser promovido, mas me ameaça a concorrência, pode ser que tenha outros professores que tenham características, habilidades diferentes, que podem tomar o meu local. A perda da voz, eu trabalho muito com ela, então isso pode ser uma ameaça, mas eu tenho como pontos fortes ser muito comunicativo, usar muita tecnologia, então eu domino essas áreas, é um ponto forte da minha carreira, mas eu talvez não fale inglês, então isso é um ponto fraco hoje. Eu tenho tendência de procrastinar, então aquela pessoa que sempre deixa para o outro dia. Então isso é como se fosse uma análise dessa pessoa. A parte de cima é o que nós temos como ambiente externo, e aqui a parte de baixo é como eu tenho um ambiente interno. Lembre-se da analogia dos prédios. Aqui, então, eu tenho um prédio que chama-se oportunidades, e aqui eu tenho um prédio que se chama ameaças. A ideia como carreira é que eu diminua este prédio e que faça crescer este prédio. Então, começa o que eu chamo aqui de movimentação de flechas. Essas movimentações de flechas nos mostram o seguinte: quando eu tenho qualquer movimentação na matriz, ela mexe nos outros 3 quadrantes. Ou seja, se eu aumento um ponto forte, consequentemente, eu potencializo oportunidades, eu diminuo as minhas ameaças, eu diminuo os pontos fracos. O contrário é verdadeiro. Se eu aumento um ponto fraco, eu aumento a ameaça, eu diminuo oportunidades, eu diminuo pontos fortes. Essa ferramenta é como se eu estivesse me olhando de fora, me olhando de cima. Veja bem, por que pontos fracos também se comunicam com oportunidades? Este cara que vocês falam, o Jean Matos, ele tem uma oportunidade de intercâmbio internacional e vocês devem convir comigo que este ponto fraco de não falar inglês pode bloquear esta oportunidade. Então, imagine que eu olhe para isso e tome uma decisão, que aqui vem o que realmente um planejamento se faz necessário, tomar uma decisão. E eu vou lá e resolvo este problema de não falar inglês e faço um inglês VIP. Em 8 meses estou falando inglês. O que acontece? Importante salientar que toda vez que eu uso essa matriz, nenhuma análise sai dela jamais. A matriz SWOT, ela só cresce. Não se apaga nada. As coisas mudam de lugar. Então, se neste exato momento eu não falo inglês e daqui a 8 meses eu falo inglês, é como se eu tirasse daqui, imagina uma reta escavadeira, vem, tira esta fundação e vem aqui, fura mais fundo e coloca aqui. E vem para cá no ponto forte como fala inglês. Então, significa que falar inglês aumenta a minha probabilidade de intercâmbio internacional, diminui a minha ameaça de concorrência e, consequentemente, modificou o meu cenário de ponto fraco, que eu tinha 2 fatores e agora tenho um só. Eu quis trazer um exemplo pessoal, porque quando pessoas são excelentes, transformam cenários de negócios em excelentes. Mas esta é uma matriz que posso dizer claramente para vocês, que não vou chutar aqui porque não seria um dado científico, mas são raríssimas as empresas de pequeno e médio porte, principalmente, que têm uma análise de oportunidades que ela tem no mercado, de ameaças, do que nós somos bons e do que não somos bons. Se eu estivesse falando com líderes, eu sempre digo o seguinte: um bom líder, um bom gestor, aquela pessoa que é referência no negócio, na casa, por exemplo, um pai ou mãe, ou numa associação, ele precisa saber de quem é seu time, quais são as oportunidades que nós temos, o que ameaça o que nós fazemos, o que nós temos de bom aqui dentro. O nosso time é multifuncional, o que eles fazem de diferente e o que nós temos que resolver como ponto fraco. Neste processo, o planejamento nos empurra a tomar decisões em fatores de posicionamento. Esses fatores de posicionamento estão relacionados a padrão de consumo, mudanças tecnológicas, mudanças regulamentadoras e um aumento de competição. Às vezes, eu já ouvi, já me indagaram empresários, alunos também, como que a gente parte de um planejamento bem feito? Por onde começa, Logicamente que existe toda uma metodologia de missão, visão, valores, mas eu quero chamar a atenção para essa questão do posicionamento do negócio. O posicionamento nosso como carreira mesmo, ou de uma associação, que seja uma universidade, você interprete pelo seu cenário. As pessoas têm mudado o padrão de consumo. Acompanhar esta mudança, e quando eu falo padrão de consumo, não estou falando de padrão de consumo de comida, é padrão de consumo de conhecimento, padrão de consumo de convivência, inclusive, As coisas têm mudado, Como que tem se posicionado o meu público hoje? O que tem acontecido de mudanças tecnológicas que impactam o nosso negócio?
Tem empresas, por exemplo, que não estão na avenida da internet. Recentemente eu fui chamado para fazer uma palestra online que foi intitulada de Comunicação e Conexão com os Consumidores em Momentos de Isolamento Social. E para fazer essa palestra, sabe o que eu fiz, pessoal? Eu fiz uma pesquisa aqui na nossa região oeste, com mais de 50 empresas de segmentos diferentes. Vidraçarias, supermercados, escolas de idioma, universidade, loja de decoração, loja de confecção, enfim, diversos segmentos. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu smartphone, meu computador, e comecei a entrar nas comunicações online dessas empresas. Fanpage do Facebook, Instagram, comunicação via WhatsApp, e o resultado da minha pesquisa foi, no meu ponto de vista, terrível. Muitas dessas empresas, eu posso dizer que muito mais do que 50%, não estão preparadas para se conectar com o cliente de forma online. Por exemplo, eu entrei numa fanpage de uma empresa e lá dizia o seguinte: entra em contato em até 5 dias. Eu entrei em direct de Instagram com algumas empresas solicitando orçamento, a empresa me respondeu 2 dias depois. Eu mandei o WhatsApp para a empresa solicitando um orçamento, fictício, obviamente, era a minha pesquisa em andamento, e a empresa me respondeu 4 horas depois e de uma maneira falando: oi. Então, a gente percebe uma não preparação para esse cenário que nós estamos vivendo. Quais são as mudanças tecnológicas que estão impactando e que eu devo planejar uma estratégia consistente e não de tapa-buraco? O que está acontecendo neste momento são empresas saindo na loucura, abrindo plataformas online, abrindo Instagram, Facebook, em qualquer outra rede ou WhatsApp para atender o cliente, mas não de maneira planejada, organizada e consistente, fazendo um tapa-buraco que isso não dá certo. Mudanças regulamentadoras. Toda vez que muda algo, eu chamo isso de regras do jogo. Quando há mudanças regulamentadoras, nós temos ali sim uma oportunidade de inovação, uma oportunidade de estratégia, uma oportunidade de pensamento diferente. E neste momento de crise que nós estamos vivendo, nós estamos tendo claramente uma mudança forte de regras do jogo, de regulamento, seja isso de legislação, seja de comportamento de consumo. E no aumento da competição. Logicamente, a globalização já trazia isso, mas, sobretudo, produtos substitutos que estão nascendo e que podem substituir aquilo que eu estou fazendo no mercado. Então, olhar para esses 4 fatores de posicionamento nos ajuda a pensar como posicionar o mercado, tá? Desculpa, eu não falei no início, mas está sendo gravado, além de estar sendo gravado esse nosso bate-papo, eu vou disponibilizar também esse material aqui na íntegra, depois eu deixo com o pessoal aqui da loja de Toledo, e quem quiser ter acesso, inclusive, posso colocar aí essas bases de pesquisa junto, para que vocês possam avaliar de uma melhor maneira, tá bom? Essa imagem é bastante impactante, ela mostra o seguinte: o maior ativo do mundo moderno é a atenção das pessoas. E a gente gosta ou não, o nosso mundo está voltado a isso, está assim neste momento. E a gente precisa posicionar, planejar o nosso negócio, planejar a nossa estrutura nesse mundo em constante mudanças, para que a gente tenha a atenção do mundo moderno e dos nossos consumidores, das pessoas que estão conosco, casa, etc. Né? Competência de todos os séculos. Para nós caminharmos para o nosso finalmente, eu quero mostrar para vocês aqui agora, com base, então, naquele estudo do Fórum Econômico Mundial, quais são as competências que eu coloco aqui de todos os séculos, de negócios, de carreiras que estão comprometidas com adaptação e mudança. Veja bem, negócios e carreiras que estão comprometidos com adaptação a este novo cenário. Então, pense em você como pessoa e pense em você como negócio, pense no seu negócio, pense aonde você atua. A primeira delas é autoconhecimento. Pessoas que se conhecem melhor, empresas que se conhecem muito bem, tende a conseguir resultados melhores, Estamos cheios de pessoas que não se conhecem, não sabem suas fragilidades, têm noção, basicamente, e estamos cheios de empresas que não têm indicadores de desempenho, indicadores de fluxo de caixa, indicadores que são simples da área financeira, indicadores de aderência de marketing, de branding da marca. Então, conhecer claramente o meu negócio, conhecer claramente quem sou eu como carreira, é o primeiro fator de adaptação e conseguir estar neste mundo em constante mudança. O segundo é planejamento, que é o nosso centro de conversa aqui hoje. O planejamento, ele não é algo estático, ele é algo que deve ser mutável, inclusive quanto mais melhor, mas ele dá sentido, dá rota, dá ligação e segurança. A terceira é uma coisa muito simples e que não demanda nenhum tipo de investimento, que chama-se pontualidade.
Leitura, consequentemente, nos leva para lugares aonde nós não podemos ir pessoalmente, e é um número muito ruim no Brasil, que hoje em torno de menos de 8% da população tem hábito pela leitura, e isso impacta fortemente nos nossos negócios, na nossa atuação. Aprendizado constante. Então, empresas inteligentes que aprendem constantemente, pessoas inteligentes que aprendem constantemente. O mais importante desse aprendizado constante é saber desaprender. Então, eu preciso saber desaprender para aprender novamente. Comunicação e conexão. Ser uma pessoa que me conecta mais, ser uma empresa mais conectiva com o mercado, fazer conexões, redes de conexão. Persistência, muito mais do que teimosia, obviamente. Empresas teimosas ou pessoas teimosas não vão a lugar algum. Agora, persistência significa saber o limite de onde eu preciso ajustar a rota. Integridade de valores nunca vai sair de moda. Nossa capacidade da ética, a nossa capacidade de sermos íntegros, justos, para que o nosso mundo seja melhor e os nossos negócios também. O ajuste da gestão do tempo, como falamos no início, a gestão do tempo no negócio, a gestão do tempo na nossa carreira e na nossa atividade do dia a dia. Por último, e não menos importante, literalmente se colocar no lugar do outro, ter empatia, seja pensando isso pessoalmente, como profissão, carreira, pai, esposo, como negócio. Empresas que se colocam no lugar dos outros. Nós estamos falando muito do plano B agora, que são empresas que conseguem medir a sua capacidade de propósito, que está lá no seu planejamento estratégico, na sua missão, visão e valores, a capacidade de transformar o mundo melhor, né? Nas ações que, inclusive, está sendo debatida neste congresso, que é o ano de 2030, né? Nós somos o que repetidamente fazemos. Essa frase de Aristóteles é do início da humanidade e sempre muito presente. Nós somos o que repetidamente fazemos. Por isso, a excelência ela não é um ato, mas ela é um hábito. Seja você mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Nós estamos vivendo um mundo de constantes mudanças. Pensar de forma estratégica, pensar de forma inovadora e planejar tudo isso vai ser o grande diferencial. Como é que eu posso fazer isso? Nem sempre posso me tornar um estrategista ou um inovador, mas pense naqueles 4 fatores de posicionamento que nós comentamos. Olhe para o padrão de consumo. O que alterou e como posso agir nisso? Olhe para as mudanças tecnológicas. O que está impactando o meu negócio tecnologicamente que preciso me adaptar? Olhe para as mudanças regulamentadoras, quais são as regras do jogo que estão sendo alteradas e que eu posso e devo adaptar o meu negócio e sair na frente, talvez. E, por último, o aumento da competição. Nem sempre o meu competidor é aquele que vende o mesmo produto que eu. E pode ser, neste contexto, pode ser aquele que substitui o meu produto. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Geraldo Vandré, eu encerro a minha fala neste congresso, com isso, agradecendo demais, inclusive, um grande amigo meu, o professor Domingos, pela oportunidade de fazer essa ligação no Brasil todo. Fico à disposição de todos, aqui estão os meus contatos, podem me localizar pelas minhas redes sociais, pelo meu site, pelo meu WhatsApp. Eu tenho um compromisso de responder a todos. Eu tenho um compromisso a responder a todos em, no máximo, 24 horas. Fico muito feliz novamente, espero poder, em breve, não estarmos apenas assim unidos de forma remota, mas reunidos, que a gente consiga estar presencialmente juntos. Inovação, estratégia, planejamento em momentos de crise, em momentos de pandemia, em momentos de isolamento social. Lembre-se deste resumo. E para finalizar, eu quero colocar aqui as palavras-chave. Vamos lá. Inteligência emocional, planejamento, estratégia e inovação. Esse é o contexto que nós podemos levar adiante. Muito obrigado novamente, um forte abraço a todos e até a próxima. Agradecemos ao senhor professor Jean Carlos Matos pela sua contribuição neste evento. Neste momento, vamos conhecer a cidade que sediará o 15º Congresso Maçônico do Grande Oriente do Brasil, Paraná, no ano de 2022. Passo agora a palavra ao grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, Paraná, o eminente irmão Luiz Mário Luqueta. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo,
Sim, Boa Luciano, tarde. por favor, pode continuar, meu irmão. Boa tarde a todos, meus irmãos, excelente manhã. Por aproveitar para parabenizar o Jean pela palestra, foi muito importante, bastante complementar. Lá no livro dos caras dele. Ficou excelente, cara. Foi bom. Porra, pessoal, muito feedback positivo, gostaram bastante. Que legal. O pessoal mandou muito legal. O seu método é muito bom. Eu já conhecia, mas olha. Que legal. Foi top. É um desafio. desafio. É um desafio você fazer remoto, assim, cara, você não sente o público, é difícil. Mas, enfim, que bom, obrigado. Eu que agradeço. Bom dia a todos. Agora sim, estava com interferência. Então, recomeçando, parabéns ao Jean Matos, muito importante palestra, complementar, de certa maneira, o que o Paulo Benetti nos falou ontem à noite, né? Estamos aqui com todos vocês, com a honra e felicidade de anunciar que já temos a nova cidade e as lojas responsáveis para o Congresso Maçônico, 15º Congresso do GOB Paraná, a ser realizado em 2022. Para todos saberem do encaminhamento, tivemos uma reunião com os coordenadores regionais em novembro do ano passado, onde lançamos o desafio de chegarmos nesse congresso com a região já definida, com a cidade já definida para o próximo congresso, e na época o coordenador de Londrina já se habilitou a avaliar com as lojas, e depois recebemos o ofício das lojas de Londrina, subscrito por elas o compromisso de assumirem o próximo congresso. Então, nosso comunicado especial a toda a família maçônica. O próximo congresso do Grande Oriente do Brasil, Paraná, acontecerá em Londrina, no ano de 2022, será o 15º. As lojas responsáveis, a quem já agradecemos, são a loja Aerópago, Londrina, Cavaleiros Templários, Arte e Ciência, Exemplo, Fidelidade, Gralha Azul e Universitária Pés Vermelhos. Agradecemos a todas essas lojas, em nome dos seus veneráveis mestres, e agradecemos especialmente o venerável irmão Gustavo Campos, coordenador da região, por esse desafio aceito, né? Vamos em frente, contem com a colaboração do Grande Oriente do Brasil, Paraná, e certamente até 2022 evoluiremos muito e teremos um grande congresso novamente, ok? Muito obrigado pela oportunidade, irmão Edson. Obrigado, eminente grão-mestre, pelas palavras e por nos conceder essa notícia aí em primeira mão. Aí. Agradeço também o grão-mestre estadual pela atenção que o irmão tem dado a todos os comentários do chat, full time aí, conversando com todos os irmãos e cunhadas aí participantes do nosso congresso. Meu muito obrigado aí. As lojas de Londrina, eu desejo uma boa sorte para esse projeto que se inicia a partir da data de hoje e coloco à disposição a comissão organizadora do 14º Congresso aqui de Toledo, Palotina e Marechal Cândido Rondon, para que qualquer necessidade, nós somos irmãos e estaremos juntos aí para poder colaborar. Senhoras e senhores, a partir deste momento faremos um intervalo para a refeição, retornaremos às nossas atividades às 13h30, com atividades programadas para toda a família maçônica. Uma boa tarde a todos.